Bom dia, galera! Aê, agora sim, ainda mais na hora do almoço, né? A gente tem que ficar mais contente. Bom dia, deixa eu pegar aqui o passador aqui. Pessoal, espero poder fazer aqui algumas palavras que ajudem as pessoas que estão querendo começar na carreira, principalmente, tá? É uma palestra mais introdutória, ou então para quem já está na área também, melhorar suas skills para poder estar sempre melhorando e atingindo melhores patamares aí, né? Então, eu sou o Anderson Burns, eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou professor da área de TI, eu sou professor desde 2001, então fazem 22 anos que eu trabalho com a parte de docência, mas eu sou desenvolvedor web também. Tem gente que pergunta para professor se o professor trabalha também, né? Além da aula, trabalha, né? Mas eu sou desenvolvedor web desde o ano de 2000, inclusive foi a partir daí que eu acabei virando professor. Na época, a internet ainda era meio discada, né? Aquela internet que fazia assim, tec, 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 para a gente poder discar, para a gente, e não podia usar o dia inteiro igual a gente usa hoje. Celular naquela época era só aqueles tijolão, né? Então, nessa época, eu comecei a aprender a programar para web, porque eu saí da faculdade e me apaixonei por essa parte de web. Eu achei muito legal toda aquela parte de HTML, CSS, como que as coisas poderiam sair na tela para que pessoas de outros países, de outros lugares do Brasil, pudessem ver. Isso acabou me levando a ser professor, porque, na época, tinham poucas pessoas com conhecimento de web. Então, o que aconteceu? Eu era um dos únicos na faculdade que conhecia a parte de HTML e CSS, e aí eu fui convidado a ministrar aulas nessa parte, e acabei entrando e sendo desenvolvedor web. Mais tarde eu aprendi o PHP, cadê o Adriano? O meu querido, ali, o meu querido Linuxman ali, ele gosta de PHP também, né? PHP é vida, gente, PHP é bom, tá? PHP enche meu bolso de dinheiro, graças a Deus. E a parte de JavaScript também. Atualmente, eu também sou coordenador de área aqui do TDC, sou conselheiro de área, né, na área de web, já fui por vários TDCs coordenador da área de web front-end, palestrante também, e acabo coordenando alguns eventos junto com Vida de Programador. Eu atualmente estou terminando um doutorado, por isso que eu estou de boina, porque na verdade eu não tenho mais cabelo, né? Tá acabando. Sou mestre em informática também e me formei num curso de processamento de dados lá nos anos 2000. Então faz tempo pra caramba, gente. Faz muito tempo. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu trabalhei uma época com os irmãos Piologo também, fiz alguns vídeos que é melhor vocês verem depois do almoço e não antes do almoço, tá? Mas tem o Mac Burns Infeliz, que é muito bom. Vocês podem ver com a família toda, de preferência, né? Com a família toda, juntar a família lá no sofá para poder assistir. E tem os Cos Pobre também, que é o Cos Pobre da Pequena Sereia e do Thor, que eu participei também, que é muito bacana. Podem assistir lá para vocês poderem rir um pouquinho, tá? Bom, e para começar a minha vida na área de TI, eu fiz um roadmap. Na verdade, naquela época, nem sabia que existia um roadmap, não sabia nem o que era isso, mas a gente, né, acabou pensando o que é que eu vou fazer da minha vida, né, fazendo um curso superior na área de processamento de dados. Naquela época, eram muitas poucas empresas que tinham um analista ou um desenvolvedor lá dentro, mas por insistência até do meu pai, eu acabei entrando para a área de TI e acabei gostando. Eu acabei virando desenvolvedor web HTML e desenvolvemos uma primeira página, um primeiro site que se chamava Kill Vírus na época. Não sei se o pessoal é da época dos anos 2000, mas tinha um vírus que chamava Chernobyl, que queimava a BIOS da placa-mãe no dia 4 de abril do ano de 2000. Era bem complicado. E os antivírus normais, que era o McAfee, Norton Antivírus, eles não conseguiam tirar esse vírus. Então, eu e mais 3 amigos procuramos e achamos um antivírus via MS-DOS, que tirava o vírus, conseguia tirar efetivamente. E aí a gente teve a brilhante ideia, né? Falou, se está difícil de achar, vamos fazer uma página e vamos disponibilizar esse antivírus que é gratuito para que as pessoas consigam baixar também. E por, né, surpresa nossa, essa página começou a receber por dia 30, 35 visitas. Gente, para ano 2000, 35 visitas era coisa para caramba, tá? E até ela atingir 500 visitas, 600 visitas foi o máximo. Mas o mais legal foi o dia que ela saiu na página do Yahoo como destaque, como uma das únicas páginas brasileiras que tinham antivírus para o Chernobyl. Então,
foi legal pra caramba, né? Então a gente começou numa brincadeira e acabou virando realmente alguma coisa legal, tá? Na época da minha faculdade, eu trabalhei como estagiário no laboratório de informática, fazia aquela parte que o Cristiano deve ter feito também, que é passar cabo, ficar instalando Windows, instalando programinha, fazia tudo isso daí, ficava sujo, porque tinha que entrar em lugar sujo para poder passar cabo, limpar cabo, né? Era a pica-cabo, né, que o pessoal chamava a gente. Então, a gente fazia isso daí até o ano 2000, que foi quando eu terminei a faculdade, e eu trabalhava no próprio laboratório de informática da faculdade, e depois eu vim ser auxiliar do laboratório. Então, eu tive uma evolução ali dentro, né? E depois eu acabei, dentro da própria faculdade, aprendendo o PHP. Com um servidor que a gente tinha na época, não tinham servidores gratuitos para que a gente utilizasse o PHP. Então, nós fizemos um servidor, compramos alguns livros e começamos a estudar o PHP por conta própria. E naquela época, nós utilizávamos o banco de dados, que era o Postgre. Mas, beleza, esse foi o meu roadmap. Só que lá atrás, quando eu estava fazendo a faculdade, eu pensei, o que eu vou querer fazer depois que eu terminar essa faculdade? O que vai acontecer comigo depois? Vou arrumar um emprego na área? Porque até então eu trabalhava na área de infraestrutura, puxando cabo, instalando Windows, que não era na área de desenvolvimento, né? Então, para quem quer começar, eu sempre digo o seguinte, eu queria que você pensasse o que você vai querer daqui 5 anos, 10 anos de vida, da tua vida, depois de sendo profissional, né? Então, por exemplo, hoje, se você está começando um curso, uma faculdade, ou então um curso via internet mesmo, pense o que você vai querer daqui 1 ano, 2 anos, com o que você vai conseguir de conhecimento, né? Eu vou querer ser um back-end, eu vou querer ser um front-end, eu vou querer estar dentro de uma empresa grande, eu vou querer estar trabalhando para fora do Brasil, né? Então, dá para você pensar isso. E eu, por exemplo, tinha um sonho quando eu estava na minha faculdade. O meu sonho era pequenininho. Em 99, eu queria ter um salário, estar no emprego onde eu poderia ganhar pelo menos R$ 1.500. Isso era meu sonho, ficar rico. Com R$ 1.500, isso foi em 99, tá? Naquela época lá, um salário mínimo era acho que 200 ou 300 reais, mais ou menos. Então, dava ali uns 5 salários mínimos, mais ou menos. Então, era um salário bom, né? Legal para 99, e o meu sonho era esse daqui. Aí, o que eu fui fazendo para poder alcançar? Qual que era o problema, gente? Que nunca ninguém me disse nada, nunca ninguém me deu um caminho. Eu tive que seguir esse caminho sozinho. Então, eu virei freelancer para fazer site, porque não tinham empresas que desenvolviam sites naquela época. Então, eu comecei a fazer freelance sites por fora para aprender mais e ter mais sites rodando, né? O primeiro site que eu fiz, eu levei um calote, a pessoa não pagou, tá? Então, aí complicou bastante, porque eu já fiquei triste, né? O primeiro site que a gente fez, a gente levou calote, mas beleza. Aí surgiu a oportunidade na faculdade de eu ser docente auxiliar, porque eu mexia com a parte de web e nenhum outro professor mexia. Acabei entrando, pegando, não tinha a mínima ideia de como era ser professor, gente. Eu era totalmente diferente. E aí, eu acabei aprendendo MySQL e programando PHP com MySQL. E depois eu me tornei docente principal, em vez de ser somente docente, né, auxiliar. Acabei entrando para a área realmente de docência com os 2 pés. E eu fui desenvolvedor PHP numa empresa de software também, que era a WRA. Eu trabalhei lá por 3 anos. Essa experiência foi muito boa para mim, por quê? Porque lá eu pude aprender como que funciona uma fábrica de software, como que é atender cliente, como que é trabalhar em equipe com outras pessoas, aprender coisas novas todos os dias. Então, foi ótimo, maravilhoso ter trabalhado numa empresa. E no ano de 2010, enquanto eu ainda estava na WRA, eu abri uma empresa própria que ainda existe, que é a Unity TI, que é a minha empresa onde a gente faz os e-commerces das lojas do Vida de Programador, por exemplo, que está aqui, inclusive, viu, gente? Compre alguma coisa nossa, fazer um merchan, né? E aí, em 2011, além de ser docente, eu acabei virando coordenador de curso superior. Então, hoje, atualmente, eu trabalho, além de coordenar e ser professor, eu também sou desenvolvedor web e gestor na Unity, que é a nossa empresa, né? Eu trabalho para um grupo que chama Grupo Integrado, que é lá do Paraná, de Campo Mourão. Eu sou coordenador de Vertical Tech lá dentro, que isso é muito bacana. Já eu conto a história para vocês e como que vocês fazem para conseguir chegar, né? É como se fosse um tech lead, só que é mais na área de gestão, né? Eu acabei saindo um pouquinho da área de programação
para ir para a área de gestão. Eu comecei lá como coordenador de bootcamps para poder trazer as pessoas que estão fora da área ou quiseram fazer migração de carreiras para poder trazer eles para a área, né? E acabei me tornando coordenador de curso superior lá também e também professor. Mas aí eu digo que eu tenho uma missão, né? Meus alunos até gostam muito, eu queria mandar um abraço para eles também, mas a missão do professor Burns como profissional, como professor, para mim, é fazer o quê? Formar pessoas cada vez mais aptas para o trabalho, por isso que tem essa palestra, porque eu gostaria de passar um pouquinho do conhecimento para que vocês consigam, né, ter mais, no caso, elevar o seu cosmo, por isso que eu coloquei aqui até o Cavaleiros do Zodíaco, né? Quem é novo aí não sabe o que é Cavaleiro do Zodíaco, né? Infelizmente não sabe, mas procura que é legal, viu? É um dos animes mais massa que tem. Então eu quero elevar, na verdade, vocês para que vocês possam participar dos eventos, participar dos cursos e atingir seus objetivos profissionais da melhor maneira possível, tá? Aí você vai perguntar, diante dessa história, e o Kiko, né? O que eu tenho a ver com isso aí, que você fez isso, que você fez aquilo, onde tudo isso que você falou vai me ajudar, né? O que eu tenho que fazer para me realmente destacar e me dar bem no mercado de TI? Eu vou fazer tudo isso que você fez, né? Virar professor? Não é nada disso, tá? Primeira coisa, gente, para quem não está no mercado ainda, tem que entrar no mercado de trabalho de cabeça. Tá? O que acontece? Nem sempre o seu primeiro emprego vai ser aquele emprego dos sonhos que você vai ganhar os R$ 1.500. Hoje você ganha, né? Hoje é tranquilo. Estagiário hoje, lá na cidade onde eu moro, atualmente, ele ganha R$ 1.500. Então é um pouco mais fácil. Só que você não vai entrar, por exemplo, como desenvolvedor, muitas vezes desenvolvedor pleno, desenvolvedor sênior, né? Tem um roadmap aí para você seguir para que você chegue a ter, né? Chegue a estar nesse patamar. Por que você tem que entrar no mercado de trabalho, mesmo que às vezes não seja aquele emprego dos seus sonhos? Porque em casa, sozinho, ninguém vai te ver. Às vezes você vai entrar no emprego que não é dos seus sonhos, mas ali algumas pessoas vão te enxergar e vão te dar oportunidades. Vão aparecer oportunidades para que você possa melhorar, para que você possa aprender mais e até que você possa ter um cargo melhor. Tá? Então, em casa, não adianta, gente. Você fala assim, eu vou estudar, vou ficar em casa, vou pegar só um emprego que aparecer de 10 mil aí. Não existe isso, né? Tem que começar sempre de baixo, tá? Na minha época, eu fazia os projetos como freelancer e cobrava um preço bem mais em conta para poder ter os projetos e aprender mais. Hoje, gente, vocês podem fazer projetos particulares e colocar no Git para que as empresas possam ver. Tá? Então, as empresas elas acabam vendo o seu Git, a qualidade do seu código, do seu serviço. Então, isso aqui é uma coisa muito boa para você fazer, começar com isso. Ter um LinkedIn ativo. Né? Não é só fazer o LinkedIn lá e deixar ele parado, não. Faz algumas publicações, coloca lá o que você está fazendo, o que você está aprendendo. Tem muita gente que coloca lá, eu fiz um site novo, coloca o endereço lá para a pessoa poder visitar, o endereço do GitHub, tá? Faça um blogzinho, se você tiver tempo, né? Tiver as características de escrever, escreva um blogzinho das coisas que você está aprendendo também, para que as pessoas possam ter ideia do que você está aprendendo. E outra coisa, às vezes você vai ensinar algumas coisas que outras pessoas vão aprender com aquilo, você vai acabar se tornando, né, um cara que vai influenciar outras pessoas, né? E faça projetos. Gente, projetos é muito bacana, tá? Faça projetos assim, você tem lá um primo que precisa de um site lá para uma mecânica. Cara, faz um site para mecânica para ele, para que você possa aprender, um sistema pequeno para ele controlar aquilo lá. Cara, vai ser um projetinho que você vai ter, que você vai poder mostrar para as demais pessoas que você tem conhecimento. E você vai afiando. Por quê? Normalmente, os primeiros projetos que a gente faz, a gente fica tudo uma porcaria, tá? A gente vai achar o máximo. Depois de 3, 4 meses, você vai olhar e vai falar assim, nossa, que projeto ruim que eu fiz. Aí você vai refatorar e vai fazer alguma coisa melhor. Depois de 3 meses, você vai ver que também não estava bom e dá para melhorar mais. E aí, assim, você vai melhorando o seu código, né? Além de melhorar o código, melhorando também as qualidades dos seus projetos, tá? Para quem está dentro da área, depois que você entra, tem muita gente. Eu trabalho também na área de TI da faculdade, tá? E nós temos muitos alunos que são recrutados, e tem alguns que são recrutados, mas eles não se dão bem no mercado. Mas por quê? Muitos não são proativos. Tá? E a proatividade é uma característica que tem que ser bem marcante num profissional da área de TI. Rapaz, terminei aquela tarefa que eu estava fazendo, tem um amigo aqui que está precisando de ajuda, cara, levanta lá, pergunta se precisa de ajuda, dá uma ajuda para ele, né? Terminei a minha tarefa, ninguém me passou tarefa nenhuma mais, eu vou ficar aqui então,
ver no Facebook, ver no LinkedIn, ver no filme no Netflix, até que alguém me passe uma outra tarefa. Não, cara, vai lá, verifica a próxima tarefa, um próximo projeto para você fazer. Não fique parado esse tempo, não, tá? Porque isso aí acaba te atrapalhando também. Então, não faça só aquilo que foi mandado, faça também outras partes, né? Ajude o próximo, ajude o colega que está do lado, que isso é muito bom. Mostre que você tem vontade de aprender. Muita gente vai começar no mercado de trabalho, começa e fala, meu Jesus, o que eu vou fazer dentro dessa empresa? Né? O que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Onde que eu posso chegar? Então, o que você vai fazer, galera? Você tem que mostrar que você tem vontade de aprender. Às vezes, a gente contrata um cara que é programador, né? Um programador que nunca trabalhou. Isso acontece. Lá na nossa empresa, a gente está contratando um que nunca trabalhou, só que a gente viu potencial nele. E ele mesmo disse o seguinte, que ele sabe programar em Node, no caso era uma stack PHP, só que se quiser ele aprende PHP, ele sabe muito bem em lógica e orientação a objetos, então ele se vira. Então é isso aí, mostre, né, onde você quer chegar, mostre, converse, o que você quer fazer, né, mostre para sua empresa onde que você quer chegar lá dentro, tá? Então isso é muito bom. Hoje eu sou coordenador da Vertical Tech, porque há um ano atrás, eu estou nessa empresa desde 2021, mas eu conversei com o meu líder de equipe, né, e eu estava preocupado porque eu achava que eu estava fazendo menos do que eu podia fazer. É raro você ver alguém chegar e falar, pô, estou fazendo menos do que eu podia fazer mais. E eu cheguei e falei, a minha preocupação era essa, a minha preocupação é que eu estava fazendo menos e eu queria fazer mais. E aí, o que aconteceu? Acabou surgindo essa vaga de coordenador de Vertical Tech, e eles me chamaram para poder coordenar, né? Por quê? Porque eu demonstrei interesse em ter mais objetivos dentro da empresa. Então, faça isso, porque o que acontece? Tem muita gente que, às vezes, é júnior dentro da empresa e encontra um cargo de pleno numa outra para ganhar, às vezes, 200, 300, 500 reais a mais. E dentro da própria empresa, às vezes, você tem a condição de ser pleno. Só que, muitas vezes, né, as pessoas não sabem disso, não sabem onde você quer chegar, que você quer mudar, que você quer, né, ser um cargo maior. Então, gente, isso é muito bom. Deixa bem claro quando você tiver o seu líder, onde você quer chegar e o que você quer fazer lá dentro, para que ele tenha a ideia, por exemplo, na hora que surgir uma oportunidade, de dar essa oportunidade para você, e não para uma pessoa de fora, né? Tem muita gente que às vezes fala, pô, mas a minha empresa lá contratou um pleno e eu podia ser aquele pleno, mas você nunca disse que você queria mudar de cargo, que você queria, de repente, em vez de ser back, ser front, e assim por diante, né? Então, sempre, gente, tem que estar de olho e tem que estar conversando aí com o pessoal, tá? Participar de eventos. Gente, evento é muito importante. Networking que vocês fazem no evento, cara, isso não tem preço. Você vem no evento desse como TDC, você conhece gente aqui, ó, da Vivo, da Twilio, gente da Dell, da Oracle, cara, fora os palestrantes das diversas trilhas que existem aqui. Então participem, não participe só de evento grande, participe dos eventos pequenos, às vezes, da sua cidade, os meetups, né, de eventos menores, participe, e não só como participante, como palestrante também, né? Eu trouxe um aluno aqui que está no 4º período nosso do curso de TADS e ele deu uma palestra aqui ontem sobre design de código. Cara, que maravilha! O cara nem saiu da faculdade ainda, nosso desenvolvedor júnior lá, e deu palestra, cara. Passou um pouco do conhecimento dele para as outras pessoas. Então, isso é ótimo. Faça isso, porque ensinar, além de ser legal, você aprende mais ainda e as pessoas acabam te conhecendo, né? Estude sempre, isso aqui nunca vai mudar, tá? Quem está na área de TI sempre vai ter que estudar e se atualizar, não tem o que fazer. E o que acontece? Isso tudo que eu fiz me trouxe até o grupo integrado há 2 anos e meio atrás, né? Eu comecei a trabalhar lá com um projeto sem remuneração para a gente alterar a grade do curso de TADS e transformar em alguma coisa disruptiva. No caminhar desse projeto, depois de 8 meses de reuniões e tudo mais, eu fui convidado a estar indo para lá para poder coordenar esses cursos. Então, o que isso quer dizer, gente? Minha avó dizia o seguinte, quando você é bom, você não procura emprego, o emprego procura você. E eu tenho sorte das 3 empresas que eu trabalhei, cada uma eu fiquei 10 anos nela, todas elas eu fui chamado para trabalhar lá. Então, isso é muito bacana, cara, é muito legal. Então, por isso que você tem que ficar conhecido e por isso que você tem que fazer networking, porque as pessoas vão te conhecer e quando precisar de alguém com as suas skills, eles vão saber com quem contar, tá? Então, isso é muito bom. Eu fui
comecei como coordenador de bootcamps, depois eu passei aqui a coordenador da nossa BTEC, que é a nossa vertical do integrado. E aí vai ter gente, por exemplo, que o Linux Man e eu ontem, com a Valéria, nós discutimos algumas coisas, né, que vai querer uma carreira internacional. Tem muita gente que entra na área pensando já na carreira internacional, né? Então, gente, além de aprender, logicamente, o inglês, vocês têm que aprender o básico de tudo, tá? Tem que aprender a programar, tem que aprender lógica de programação, tem que aprender a parte de programação orientada a objetos, banco de dados. Então, o básico você tem que aprender. Professor, você é professor, precisa de fazer uma faculdade? Eu preciso de entrar num curso superior para aprender? Eu vou falar para você que, dependendo da pessoa, você não precisa. Tem gente que aprende sozinho, que é autodidata. Mas o que a faculdade pode me trazer a mais? Pode te trazer a experiência de você trabalhar em grupo, tá? Você conhecer outras pessoas que podem vir a ser seus colegas de trabalho no futuro e aprender as coisas básicas que você precisa para programar, né? E de maneira correta. Hoje tem muita gente que faz o seguinte, vai lá, não programou nunca na vida, vai lá e me compra um curso de Node e faz o curso de Node. Quando vai fazer o teste para a empresa, nossa, eu fiz na melhor escola que tem lá o curso de Node. Tá, faz um alert aí para mim. Coloca um console.log. Aí o cara, quê? Faz um programinha em JavaScript para mim que faça isso. Não, mas aí eu não sei, eu só sei Node. O cara não sabe o básico das linguagens para poder fazer alguma coisa. Então não é assim que funciona. Tá? Programe o básico, por quê? Na hora de você aprender uma outra tecnologia, fica muito mais fácil. Tá? Agora eu vou para o finalzinho aqui. Eu coloquei a foto do meu amigo Elton Mineto aqui, tá? Porque ele deu algumas diquinhas para a gente. E eu vou passar para vocês, porque essas aqui eu acho legal e tem umas dicas minhas no final. Quem que conhece? Vocês conhecem essa banda aqui ou não? Ah, conhece. Vocês conhecem, que é o AC/DC, né? Vocês sabem o que é AC/DC, né? Antes de chover, troveja, depois chove. Não estou brincando, né? Corrente alternada e corrente contínua, né? Mas o AC/DC é uma banda australiana, tá? Muito antiga, muito velha. E essa banda aqui, ela nasceu na Austrália e lá não tinha cena de rock para que eles pudessem tocar. E o que eles tiveram que fazer, né? Na Austrália, vocês sabem, né? Tem canguru que luta boxe, que briga, tem lagartixa e aranha pequena, né? Lá tem todas essas coisas, né? Pelo menos isso vocês sabem que tem. Aí o que aconteceu? Eles decidiram ir para Londres, porque Londres é o local onde a cena do rock ela estava mais, né, fixa. Então, eles tiveram que mudar de um lugar que eles estavam bem, que era um lugar de conforto, para um lugar totalmente novo. Então, às vezes, é melhor você sair da sua zona de conforto para poder ir para um lugar novo, para poder ter novas oportunidades, né? Quando eles chegaram lá em Londres, eles tocavam em alguns bares. E o que acontecia? Dava normalmente 10, 15 pessoas para poder ver o show deles. E eles tocavam como se tivesse 1000 pessoas. Um dia, tinham umas 40, 50 pessoas no bar assistindo, eles falaram, nossa, hoje a gente bateu recorde. No meio do show, umas 15 pessoas saíram, tá? Essas pessoas que saíram, eles falaram, pô, os caras não estão gostando, estão saindo. Na verdade, eles foram até um orelhão, que naquela época não tinha celular, e ligavam para vários amigos para poder trazer eles para o show, porque o show estava muito bom. De repente, o bar lotou, tá? Por quê? Porque eles estavam tocando bem. Então, mesmo que você for fazer alguma coisa para uma empresa pequena, trabalha como se você estivesse fazendo alguma coisa para uma empresa grande. Mesmo que você ganhe pouco, trabalhe como você estivesse ganhando muito, tá? Porque isso aqui vai te dar visibilidade e um dia você vai chegar nesse patamar. Esse cara aqui é o Mutt, ele é um produtor, tá? Ele está aqui por quê? Porque ele ajudou o AC/DC a fazer esse disco aqui, que é o disco mais famoso do AC/DC. Antes disso, eles já eram bem famosos, só que eles falaram, a gente precisa de mais alguma coisa para diferenciar. Então, a gente precisa procurar de alguém que conhece mais que a gente, para que a gente possa estar fazendo um show, um disco melhor. Então, o que aconteceu? Eles procuraram um mentor novo, que é o que normalmente a gente tem que fazer. Quando a gente está na área de trabalho, às vezes a gente não sabe tudo. Então, a gente tem que contatar um mentor, alguém que conheça aquilo, para poder trazer um pouco mais de conhecimento para a gente. Tá? Então, isso aqui é muito bacana. Essa banda é a banda que eu mais gosto, que é a Ramones. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês gostam, mas esse aqui é o Joey Ramone e o Johnny Ramone. Os dois são os fundadores da banda, que ficaram do começo até o final. E eles não se falavam, gente. Eles, infelizmente,
tocavam juntos, na hora que terminava o show, um saia para um lado, outro saia para o outro. Porque o Johnny tinha uma namorada que ele namorou 3 anos, que é a Linda, e o Johnny, tipo assim, furou o zóio dele, entendeu? E casou com ela ainda. Esse que é o problema, é que ele casou com ela. Então, o clima ficou muito ruim. Tá? Vocês podem ler que tem as reportagens, tudo a história falando nisso. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que furar os olhos do meu amigo lá, lá no trabalho? Não, de jeito nenhum, tá? Quer dizer o seguinte, por mais que você não goste de alguém da tua empresa, a empresa ela é um time. A empresa ela tem que ganhar, vocês têm que ganhar, o time tem que ganhar. Então, se você não gosta de alguém, você não precisa abraçar ele, dar um beijo nele e fazer carinho nele, nada disso. É só você tratar com respeito, né? E continuar o bom trabalho, né? Não levar as suas ideias assim particulares, né? Porque você não gosta de alguém dentro da empresa. Esse cara aqui vocês conhecem ou não? Ah, esse cara aqui é o dono do AliExpress, né? Chinesinho mais rico que existe no planeta. Esse cara aqui, gente, ele, não sei se vocês sabem, mas ele foi redicado por Harvard por 10 vezes. Ele não conseguiu entrar em Harvard, tá? Inclusive, em 2021, ele foi convidado para ser aluno honorário lá em Harvard, e aí ele que redicou, ele não quis, né? Tá certo ele. Mas, gente, outra coisa, ele não conseguiu ser contratado para ser atendente do KFC lá na cidade onde ele morava. E ele não conseguiu um monte de coisa, mas conseguiu ser o chinês mais rico do mundo, né? Então, o que isso quer dizer? Cara, às vezes a vida parece ruim, mas a gente tem que continuar. Eu costumo dizer o seguinte, quando você tropeça, você pode ficar chorando, ou você pode levantar e tentar de novo. Né? Então, você vai ter que escolher o que você vai fazer. Ele escolheu continuar. E ele agora é o cara, né, um dos caras mais ricos do mundo. Tá terminando, acho que o tempo certinho. Queria agradecer vocês. Eu tenho meus contatos, meu site é o professorburns.com.br, o e-mail burns@professorburns.com, e na maioria das redes sociais eu sou o Prof. Burns. Então, se você for procurar no LinkedIn, for procurar lá no Instagram, você vai me encontrar lá no Facebook também, tá? Queria ver se alguém tem alguma pergunta. Falei meio rapidinho, porque, olha lá, terminou certinho, ó, em cima da pinta, hein? Nem tinha combinado, hein?